Ela era adorada dentro do próprio Templo de Salomão, em Jerusalém. E em algum momento, alguém tomou uma decisão: apagar cada rastro dela dos textos sagrados. Você nunca ouviu falar de Asherá, e isso não foi por acaso. Arqueólogos encontraram as provas, historiadores confirmaram, e ainda assim, durante 2000 anos, essa informação ficou enterrada. Hoje, você vai descobrir quem foi a deusa que dividiu o trono com Yahvé e por que a igreja fez questão de que você jamais soubesse disso. Neste vídeo, você vai descobrir 3 coisas que provavelmente ninguém te contou. Primeiro, por que os israelitas antigos não eram monoteístas e o que a arqueologia prova sobre isso. Segundo, quem era Asherá, a deusa cujo nome foi sistematicamente substituído nas traduções da Bíblia, e como ela ainda aparece nas páginas do livro sagrado para quem sabe onde procurar. E terceiro, o momento exato em que a história foi reescrita e quem ordenou a destruição das estátuas dela, encontradas quebradas perto do Templo de Salomão. Tudo baseado em fontes arqueológicas e acadêmicas. Não é teoria, é o que os textos originais dizem, antes da tradução. Antes do Deus único, havia uma deusa. Vamos começar com uma pergunta que poucos fazem. Por que o Deus da Bíblia tem ciúmes? No livro do Êxodo, Deus se apresenta assim: sou um Deus ciumento. Êxodo 20, versículo 5. Mas ciúmes de quem? De estranhos que adoram outros deuses? Ou de uma deusa que ele conhecia de perto? A resposta começa não em Jerusalém, mas na cidade de Ugarit, território que hoje é a Síria, onde arqueólogos descobriram no século XX um vasto conjunto de textos religiosos da Idade do Bronze, escritos há mais de 3.300 anos. Nesses textos aparece um panteão cananeu. No topo desse panteão, 2 nomes: El, o Deus Supremo, e sua consorte, Asherá, a grande mãe dos deuses. Agora preste atenção neste detalhe. O Deus dos hebreus era chamado de Yahvé, mas também era chamado de El. O próprio nome Israel significa aquele que luta com El. Isso não é coincidência, é conexão direta. Os estudiosos hoje concordam. A religião israelita antiga emergiu do mesmo ambiente cultural cananeu, e com ela vieram as divindades, incluindo Asherá. A pergunta não é se Asherá existia na fé israelita. A pergunta é por que nós não sabemos disso. O que a arqueologia encontrou e o que foi escondido. Vamos às evidências, começando pela inscrições de Kuntilet Ajrud. Em 1975, arqueólogos trabalhando no deserto do Negev, no sul de Israel, encontraram uma série de inscrições em cerâmica, datadas do século 9 a.C. O texto de uma dessas inscrições diz, em hebraico antigo: eu te abençoo por Yahweh e por sua Asherá. Não por um profeta pagão, não por um sacerdote estrangeiro, por um israelita, escrito em hebraico, falando de Yahweh e de sua consorte feminina como se isso fosse absolutamente normal. Inscrições similares foram encontradas em Khirbet Alcom, na Judéia. Mesma fórmula, mesmo par divino, Yahweh e sua Asherá. O estudioso J. Edward Wright, presidente do Instituto Albright de Pesquisas Arqueológicas, confirmou: diversas inscrições hebraicas mencionam a ligação direta entre Yahweh e Asherá. As estátuas quebradas. Nos anos 1960, próximo ao Templo de Salomão, em Jerusalém, arqueólogos descobriram um conjunto de estatuetas de mulher, todas quebradas, reunidas no mesmo local. Por que quebradas? A hipótese dominante entre os pesquisadores, elas foram destruídas por ordem real, quando um rei de Judá determinou a eliminação de todas as representações de Asherá. Elas não foram jogadas fora aleatoriamente, foram reunidas e quebradas, um ato deliberado de apagamento. Alguém teve muito trabalho para remover o rastro dela. O nome que foi traduzido para sumir. Aqui está o detalhe mais perturbador. O nome Asherá aparece 40 vezes na Bíblia hebraica original.
Mas na maior parte das versões traduzidas, incluindo as que chegaram até nós, o nome foi substituído, trocado por palavras como bosque sagrado, poste, ídolo, imagem. A teóloga britânica Francesca Stavrakopoulos, professora da Universidade de Exeter, documentou isso. Na Bíblia hebraica, o nome Asherá consta mais de 40 vezes no texto original. E na maior parte das versões traduzidas, o termo foi suprimido e substituído por outra palavra. Uma deusa inteira foi convertida em mobília religiosa. O feminino que sobreviveu, escondido dentro do judaísmo. Agora vem algo que vai mudar como você lê a Bíblia. Você já ouviu falar da Shekinah? No judaísmo, a Shekinah é a presença de Deus, a glória divina que habitava o templo, que acompanhou Israel no deserto, que desceu sobre Moisés na sarça ardente. O que a maioria das pessoas não sabe, a palavra Shekinah é gramaticalmente feminina em hebraico. Quando a tradição mística judaica, a Cabala, fala da Shekinah, usa o pronome ela. Descreve a Shekinah como a noiva de Deus, como a face feminina e maternal do divino. O Zohar, texto fundamental da mística judaica do século XIII, descreve a Shekinah como uma entidade feminina que intercede por Israel diante de Deus, que chora quando o povo sofre, que acompanha o exilado na dispersão. Nos Provérbios, encontramos a Shokimah, a sabedoria, que estava presente na criação como consorte amorosa e co-arquiteta de Deus. No grego, essa mesma figura é chamada de Sofia. O que isso significa? Que o feminino divino nunca foi completamente apagado. Ele sobreviveu, camuflado dentro dos próprios textos que deveriam ter eliminado Asherá. Às vezes, o que é proibido não desaparece. Apenas muda de nome. Chegamos à maior revelação deste vídeo. Os historiadores hoje concordam. Os israelitas antigos eram majoritariamente politeístas. Adoravam Yahweh, mas também outras divindades. E apenas uma pequena minoria praticava o monoteísmo exclusivo. Isso mudou em 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O templo foi incendiado e uma parte da população foi levada ao exílio na Babilônia. E foi no exílio que aconteceu algo fundamental. Os sacerdotes e escribas que sobreviveram decidiram reescrever a história de Israel. Compilaram, editaram e reformularam os textos sagrados. O objetivo? Criar uma identidade nacional coesa em torno de um único Deus. E nesse processo de reescrita, Asherá foi reduzida a um símbolo pagão, um erro dos ancestrais, uma idolatria a ser condenada. A pesquisadora Francesca Stavrakopoulos explica: com o avanço do monoteísmo, o objetivo era masculinizar a religião, consolidar a ideia de que havia apenas um Deus, e ele era homem. Asherá, então, passou a ser tratada como uma divindade falsa ou ilegítima, e sua adoração foi retratada como algo primitivo. E o resultado? 2000 anos depois, a maioria dos fiéis não sabe que o nome dela ainda está escrito nos textos que leem toda semana. Mas por que isso importa hoje? Você pode estar pensando, por que isso importa agora? Importa porque muda a forma como entendemos a espiritualidade humana. Porque antes da religião patriarcal, o divino era concebido como algo que continha tanto o masculino quanto o feminino. Não como opostos, mas como complementos. Porque em toda a grande civilização antiga, da Mesopotâmia ao Egito, da Grécia à Índia, havia uma deusa, uma força feminina no centro da criação. E por que quando suprimimos metade da natureza do sagrado, suprimimos também metade da humanidade que se identifica com ela? A Shekinah ainda existe na tradição mística judaica. Sofia sobreviveu no gnosticismo. Asherá sobreviveu, escondida, em 40 passagens que os tradutores tentaram apagar. O sagrado feminino nunca foi destruído. Ele foi enterrado. E os textos originais ainda guardam suas pegadas. Asherá existiu. Ela foi adorada no mesmo templo onde você imagina que apenas um Deus era venerado. E ela foi apagada, não porque era falsa,
mas porque era inconveniente para quem queria concentrar o poder espiritual em uma única direção. A pergunta que fica é simples: o que mais foi reescrito e nós ainda não sabemos? Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre algo que achava que sabia, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que a história oficial prefere não discutir. E me conta nos comentários, você já tinha ouvido falar de Asherah antes de hoje? Eu vou ler cada comentário.